Vocês conhecem pessoas que têm medo de dirigir, não conseguem tem medo de gente que não consegue nem dirigir, não consegue ir dentro do carro. Eu conheci pessoas que começavam a sentir enjoo, com processos de trauma e fobia. Então, pessoas muito ansiosas têm a ver com os registros que estão no inconsciente. Pessoas que têm uma tendência a se sentir inferior aos outros. Quando a gente vai lá pesquisar, pode saber que está no inconsciente. Pessoas que não conseguem arrumar uma companheira ou companheiro, e se arruma, não consegue conviver. Então, e vive infeliz por causa disso. Pode estar num processo registrado no inconsciente, como eu falei antes, de juramento, de castidade, por exemplo. Tem pessoas que têm medo de viajar de avião, de carro, pessoas que morrem de medo de serem enganados, aquelas, como eu já falei, que nasceram, vivem pobre, não conseguem ter nada, perdem tudo. Outras que acreditam que dinheiro é sujo, né, que ela não tem direito à riqueza, que os ricos, como é que é mais fácil mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. O inconsciente fica esse registro que ela não pode ter dinheiro. Não pode. E aí o que ele faz? O inconsciente é muito poderoso. Ele bloqueia e acabou. Então, todos os que são ricos são exploradores, todos os que são ricos não prestam, todos os que são ricos, eles. Isso a gente vê, inclusive, na política, né? Essa política da esquerda aí vive falando esse tipo de coisa, que tem que perseguir os ricos e tudo mais. Aí eles perseguem mais os pobres do que os ricos. Na verdade, é tudo uma narrativa. Então, as pessoas ricas só são ricas porque tiram vantagem em cima dos outros. Então, isso são paradigmas. Outro exemplo, o homem não presta. Eu já ouvi muitas vezes, os homens não prestam. Isso são registros que muitas vezes a criança escutou da mãe quando era pequena e fica com aquela programação lá dentro no inconsciente, né, lá no porão. E aí não se livra facilmente. Tudo isso aqui nós podemos colocar o nome boicotes. As pessoas se boicotam o tempo todo. Elas querem ser felizes, mas elas próprias impedem isso. Então, elas ficam esperando que um salvador venha lá do céu numa carruagem de fogo magnífica para libertá-la disso. Ela não percebe que é ela própria que tem que se libertar, porque ela tem que buscar, ela tem que achar o fio da meada para sair essa escuridão, desse labirinto perdido que ela está dentro dela mesma. Ela está completamente perdida ali, perdida num emaranhado de ideias, de conceitos, de paradigmas, de crenças, e todas são contra ela mesma. Boicotam a sua felicidade. E a gente vê isso muito, sabe no quê? Na parte de relacionamento aí, no caso, relacionamento sexual, por exemplo, as pessoas têm um problema seríssimo com isso, porque as religiões criaram crenças já propositalmente erradas para deixar todo mundo doente. Então, entende esse processo tudo de uma maneira completamente errada. E o resultado disso tudo é que se tornam infelizes. A Terra tem tudo para ser um mundo, um paraíso incrível, mas todo mundo é inimigo de todo mundo. Mas o resultado disso é um desastre. E eu não preciso mostrar para vocês, porque a sociedade é só você dar uma olhada para ver como é que está. O pavor que está isso.
Está na hora, já passou da hora das pessoas despertarem, acordarem, entenderem que elas são muito mais do que pensam que são. Dentro delas está toda a libertação dela, toda a felicidade que ela busca está dentro de cada um, não está fora, não está no carro de luxo, não está na conta cheia do banco cheia de dinheiro, né? Não, não é nada disso. Está dentro da pessoa e ela precisa se encontrar. Então, o primeiro ponto é ela limpar essa sujeira toda que está lá dentro. Vejam bem, essa sujeira, imagina, é como se fosse uma bola grande de chumbo com corrente enroscada numa das pernas, que você não consegue caminhar, não consegue, tem que arrastar aquilo o tempo todo. E isto que as pessoas arrastam o tempo todo pela vida se chama programações destruidoras. Nem dá para chamar de negativas, porque é pior do que isso. Essas crenças todas que foram colocadas em cima das pessoas se transformaram numa grande tesoura que vai boicotando toda a possibilidade dela ser feliz, dela viver com dignidade, dela sentir prazer, sabe? Prazer de viver, prazer de estar com as pessoas, prazer de tudo quanto é jeito. Todos os prazeres das pessoas passou a ser proibido. Esse trabalho da reprogramação tem esse objetivo de trazer à tona, né, a superfície, tirar lá do fundo, essas situações todas, porque na medida que você vai se conscientizando disso, automaticamente já inicia um processo de libertação, e você começa a ser livrado disso tudo. É meio semelhante ao. Eu trabalhei um bom tempo aí com regressão, né? Não é programação neurolinguística, técnica, terapia, TVP, terapia de vidas passadas. Então, quando você faz a regressão na pessoa, leva ela para o ponto importante lá que se está buscando naquele momento, e você vai ver que todos os problemas dela estavam lá no passado. Traumas do passado. Traumas do passado. Aí, quando a mente racional dela toma conhecimento da causa daquilo que ela está passando, automaticamente aquela causa apaga-se, desaparece, como por encanto. Vocês acreditam nisso? Porque ela entendeu. Enquanto estava lá no porão do inconsciente, ela não tinha acesso, mas como nessas técnicas de reprogramação, é levado a mente da pessoa até lá para ela olhar para aquilo de frente, para ela entender aquilo que está lá. E quando ela olha, é como se ela limpasse aquilo tudo. E aí, aquele registro, que nada mais é do que um registro mental, ele vira igual bolha de sabão, desaparece. Mas a questão é, a TVP é ótima, mas é muito difícil e fica um tanto caro, né? Você fazer terapias, pagar o terapeuta, ir toda vez lá e fazer a regressão, e nem sempre funciona na primeira vez, segunda vez, terceira vez, porque os bloqueios da pessoa muitas vezes ficam lutando para impedir que a mente racional chegue ao âmago da questão. Então, precisa-se muitas terapias para ela conseguir relaxar o suficiente para ela poder mergulhar dentro dela mesma e se confrontar com a situação. Então, as técnicas de autorreprogramação que estou aqui tratando, ajuda incrivelmente, porque prepara o sistema mental todo da pessoa para iniciar um programa de inversão
daqueles valores negativos que estavam lá dentro e transformar isso em valores positivos. E isso é perfeitamente possível de ser feito. Todas essas questões, elas são muito incríveis quando você começa a conhecer. E, ao mesmo tempo, são muito simples. Sabe, como é difícil fazer toda a instalação de uma rede elétrica numa casa, tem que ser feito por um eletricista que conhece tudo, para estar tudo certinho, não ter curto-circuito nem nada. E depois a pessoa aprende que é acender uma luz, ligar um liquidificador na tomada, é a coisa mais simples do mundo. Liga lá um botãozinho, pum, acende tudo. É a mesma coisa, quando você aprende todo o mecanismo dentro do seu ser, o mecanismo mental, inicia um funcionamento de autoajuste. É por isso que eu digo, as pessoas estão desajustadas consigo mesmo, estão desajustadas com as realidades da vida maior, estão desajustadas com a consciência maior e estão desajustadas com a sociedade e consigo mesmo. Então, tudo isso são fatores que precisam ser ajustados. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.